Olá, pessoal. Nesta aula de processo de fabricação, vamos tratar sobre o sistema inglês. Conceito, conversões, certo? Entre as unidades desse sistema. Então, o sistema inglês tem como padrão a jarda. Esse termo vem da palavra em inglês yard, que significa vara, em referência ao uso de varas nas medições. Bom, o sistema inglês é um sistema imperial, né? É aquele sistema que apareceu previamente ao sistema métrico, antes do sistema métrico. Então, por isso, né, como já comentamos na aula de sistema métrico, as medidas desse sistema eram baseadas em medidas do próprio corpo humano, tá? Ou de peças obtidas na própria natureza, tá? Que é o caso da jarda, ok? E aí nós tínhamos os padrões definidos exatamente pelas medições do rei, certo? Então a jarda naquele tempo era definida como a distância entre o polegar e a ponta do nariz, quando o braço do rei estava esticado. E aí, obviamente, né, como a gente explicou na aula de sistema métrico, quando trocava-se o rei, né, um rei morria e outro assumia o seu lugar, todas essas medidas eram reformuladas, uma vez que, né, cada corpo tem uma medida, certo? Uma altura, uma envergadura e por aí vai. Então, nós tínhamos a polegada, tínhamos o pé, tínhamos a jarda, a braça, não é? Que já vimos quando estava estudando um pouco sobre o sistema métrico, certo? Então, o que acontece? Nesse sistema, nós trabalhamos com basicamente 4 unidades, tá? São elas a polegada, o pé, a jarda e a milha. E aí perceba que nas conversões que esse sistema não é um sistema decimal. O que isso quer dizer? Não é um sistema baseado em potências de 10. Podemos observar que a conversão de um pé para polegada, né? Um pé corresponde a 12 polegadas. Uma jarda corresponde a 3 pés. E uma milha corresponde a 1.760 jardas. Tá? Entre parênteses está a correspondência desses nomes, né, do sistema inglês em inglês, né, que é o que iremos usar. Tá? Então, o pé vira feet, polegada vira inches, jarda, yard, como a gente viu no primeiro slide, e milha é substituído por miles. E aí nós temos a simbologia para cada uma dessas unidades, certo? Como é que se converte, então, dentro desse sistema? Bom, nós temos aqui, da esquerda para a direita, então, as unidades maiores para as unidades menores. Então, temos mais à esquerda milha, jarda, pé e polegada, com suas respectivas simbologias em inglês, certo? Se a gente quiser converter uma unidade de milha para jarda, basta que a gente multiplique por 1.760. Se quisermos converter de jarda para pé, basta multiplicarmos por 3. E de pé para polegada, por 12. A volta, pessoal, segue aquela mesma ideia que nós estávamos utilizando quando estávamos trabalhando com o sistema métrico, ok? Então, de polegada para pé, vamos dividir por 12, de pé para jarda por 3 e de jarda para milha por 1.760. Então, da maior para menor, multiplicamos. Da menor para maior unidade, dividimos pelos mesmos fatores de conversão, ok? Então, vamos ao exercício. Converta 26,5 milhas em jarda. Bom, milha é uma unidade maior do que jarda. No caso, a jarda está na casa seguinte à milha, não é? Só a gente olhar aqui, ó. Milha, para converter para jarda, basta multiplicarmos por 1.760. Seguir o sentido correto da seta, ok? De milha para jarda, ok? Então, a gente pega o caminho de cima. Então,
26,5 vezes 1.760, basta multiplicarmos diretamente, vamos chegar à resposta de 46.640 jardas. Ok? Bem simples, né? Acho que é até um pouquinho mais tranquilo do que o sistema métrico, uma vez que a gente tem, né, os fatores de conversão direto, e são apenas 4 subsistemas, né, submúltiplos e tal, então fica bem mais tranquilo. Converta 0,0000871 jardas em polegadas. Então, temos aqui. Se a gente retornar àquela nossa tela inicial, vamos entender que jarda para polegada, a gente anda 2 casas. No meio do caminho, nós temos o pé, certo? Então, quando a gente converte de jarda para pé, nós multiplicamos por 3. E de pé para polegada, multiplicamos por 12. Então, aqui a gente vê o número multiplicado por 3 e por 12. Certo? Que é exatamente as 2 casas que a gente deve andar quando a gente está convertendo de jarda para polegada. Resposta final, 0,00031356 polegadas. E aí percebam, pessoal, que no final do número eu coloquei uma simbologia de aspas, certo? Essa simbologia de aspas, ela é muito utilizada quando a gente trata da polegada, tá bom? A gente geralmente não coloca aquele IN ali, de intes, tá? No final. A gente geralmente coloca 2 tracinhos acima do nosso último número, certo? E aí já simboliza como polegada, tá? Para nós. Converta 0,0045 polegadas em pés. Bom, aqui a gente está numa unidade menor, indo para a unidade maior, certo? No caso, polegada para pé é apenas uma casa. Então, se é apenas uma casa, nós podemos observar naquela nossa conversão inicial, tá bom? Basta que nós dividimos o nosso número por 12, certo? E aí, fazendo essa divisão diretamente, chegamos na resposta de 0,000375 pés. Ok? Então, de maneira bem direta, tá, pessoal? Só pegar, fazer a divisão do número, não tem mistério nenhum aí. Não tem deslocamento da vírgula aqui, igual a gente estava trabalhando no sistema métrico, tá? Cuidado, porque lá a gente estava trabalhando com potências de 10. Então, por potências de 10, a gente basicamente altera a vírgula, não faz mais nada. Aqui não, aqui a gente tem que realizar as contas diretamente, tá bom? Então, fica a dica aí. Converta 5,88 pés em milhas. Pés para milhas, nós andamos 2 casas. Andamos de pé para jarda e de jarda para milha. De pé para jarda, dividimos por 3. E de jarda para milha, dividimos por 1.760. Ou seja, basta que no nosso denominador tenha tanto 3, que é a conversão de pé para jarda, quanto o 1.760, que é, né, a conversão de jarda para milha. Tá? Ambos no denominador, ok? Então, perceba o seguinte, quando a gente for dividir, por exemplo, se a gente está lá em polegada e vai parar lá em milha, basta que no nosso denominador, certo? Tenha os fatores de conversão 12, 3 e 1.760. E aí, com isso, a gente consegue converter, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui, 5,88 dividido por 3 vezes 1.760, né? Na parte de baixo. Então, realizando essa conta, chegamos nesta resposta aqui. 0,00114 milhas. Ok? Bom, polegada fracionária. O que é que acontece, pessoal? Em muitos casos, quando a gente for principalmente trabalhar com fabricação, né, de peças e equipamentos, muitas unidades em polegada
que é a unidade básica do sistema inglês utilizado nos desenhos, certo? Em sistema inglês, né? Muitas vezes essa polegada ela não vai estar na forma milesimal, como a gente viu anteriormente. Tá? O que é essa forma milesimal? É a forma da polegada escrita com a vírgula, né? Escrito por extenso, tá certo? Muitas vezes essa polegada vai estar na forma de fração, tá? Como o próprio nome aqui já diz. Então, nós temos algumas regrinhas básicas para conseguir transformar polegada milesimal para polegada fracionária, tá certo? Bom, primeiro ponto, a gente deve entender como se divide a polegada fracionária. Tá? Nós temos 7 divisões básicas para a polegada fracionária e aqui estão elas. Meio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 e, finalmente, 1/128. Bom, por que não tem mais divisões, né, para essa polegada fracionária? Porque a última divisão ali, a divisão menor, que seria o 1/128, ela já é uma divisão que compreende uma unidade muito pequena para a polegada fracionária. Como assim? Se a gente pegar 1 e dividir por 128, vamos ver que vai dar 0,007 alguma coisa, tá? Em polegada, ou seja, já é um número muito pequeno. Então, a partir desse ponto, não tem mais necessidade da gente trabalhar com 1/256 ou 1/512, né? Que seria o 2 elevado a n que a gente observa aí no denominador, tá bom? 1/128, então, seria a menor unidade da polegada fracionária. Regras básicas. Os numeradores devem ser números ímpares. Quando o numerador for par, deve-se fazer a simplificação. Bom, a gente observou aqui atrás que todos os denominadores da polegada fracionária são denominadores pares, né? E todos múltiplos de 2, certo? Ou seja, toda vez que o número no numerador for par, a gente sabe de antemão que vai dar para simplificar essa fração, ok? Uma vez que embaixo nós temos um número par e múltiplo de 2, certo? Então, nós temos essa situação aí, tá? Vamos ver na prática como é que isso funciona. Vamos supor que nós queremos dividir uma polegada em frações de 8. O que seria isso? Vamos supor que nós temos aqui uma polegada no slide. Essa distância correspondente da ponta esquerda à ponta direita corresponde à distância de 1 polegada. E aí a gente pega essa 1 polegada e fatia ela, divide ela em 8 partes iguais. Ok? Então, fatiamos 1 polegada em 8 partes iguais. A primeira parte dessa polegada vai ser correspondente a 1/8 de polegada. Certo? Ok? Vamos de novo, então. Temos 1 polegada da ponta esquerda à ponta direita aqui do slide, delimitado pelas duas setas aqui em vermelho. Ok? E aí nós temos aqui o 0 na ponta esquerda e o 1 polegada lá no final. Ok? Delimitando ali de 0 a 1 polegada. Dividimos essa 1 polegada em 8 partes iguais. Então, a primeira parte da polegada, né, dividida em 8 partes iguais, vai ser correspondente a 1/8 de polegada. Ok? A segunda parte, de maneira análoga à primeira, né, vai ser correspondente a 2/8 de polegada. Só que, se a gente utilizar a primeira regra da polegada fracionária, vamos perceber que o nosso numerador é par. E aí, com isso, a gente sabe que dá para simplificar esse numerador, certo? Então, se a gente simplifica 2/8, nós vamos ter 1/4 de polegada. A terceira divisão, 3/8 de polegada. Não tem divisão, né? Uma vez que o numerador é ímpar. A quarta divisão, 4/8 de polegada. Mas se simplificarmos, chegaremos a
meia polegada. A quinta divisão, 5 oitavos. A sexta divisão, 6 oitavos, que simplificando ficaria 3 quartos. E a sétima divisão, 7 oitavos. A última divisão, né, seria o 8 oitavos, né, que aí simplificando ficaria o 1 que a gente observa lá no final. Tá bom? Então, se a gente pega uma polegada e divide em 8 partes, nós temos, né, 7 frações aí, certo? No meio do caminho. Desde 1 oitavo até os 7 oitavos lá no final. Com as suas devidas simplificações aí no meio do caminho, ok? Vamos lá, então, mais um exercício. A quinta parte de uma polegada dividida em 8 partes será... Peguei, então, o exemplo anterior e repare, agora eu vou omitir as polegadas intermediárias ali até a quinta parte. A gente sabe que a quinta parte de uma polegada dividida em 8 vai ser correspondente a 5 oitavos, ok? Ou seja, basta a gente pegar aquele número, que é a parte, né, que a gente quer, no caso, a quinta parte seria a parte 5, né? E dividir por 8, uma vez que a nossa polegada está dividida por 8, certo? A 14ª parte de uma polegada dividida em 16 partes será... Bom, a fração ficará como? 14 sobre 16. 14 sobre 16 dá para simplificar. E aí, nossa resposta final ficaria 7 oitavos. A 64ª parte de uma polegada dividida em 128 partes será... Então, nós temos aqui a nossa fração, 64 sobre 128. Dá para dividir por 2? Dá. Ficará 32,64. Dá para dividir por 2 novamente, ficando 16,32. Novamente por 2, 8,16 avos. Que aí a gente já sabe que a gente pode dividir por 8 diretamente. Certo? Por quê? Porque 8 é múltiplo ali de 16, não é? A gente já tem noção disso aí também. E aí, no fim, ficará meia polegada, certo? Bom, uma vez que a gente já identificou o que é a polegada fracionária, nós precisamos entender como se converte a polegada fracionária para a polegada decimal e a polegada, depois, né, decimal para a fracionária. Bom, da polegada fracionária para a polegada decimal não tem mistério nenhum. Basta proceder com a divisão da polegada fracionária. Tá? Então, se a gente tem a polegada fracionária, basta que a gente faça essa divisão que a gente vai chegar na polegada decimal sem problema algum. Tá? Então, nós temos aqui, converta as seguintes polegadas fracionárias em decimais. Se a gente pegar 1 sobre 2 ali e realizar a divisão e colocar a resposta em decimal, chegaremos à resposta de meia polegada. 3 quartos ficará 0,75. 7 oitavos ficará 0,875. E 11/16 avos de polegada vai ficar 0,6875 polegadas. Ok? Então, basta a gente pegar a fração e proceder com a divisão diretamente. Bom, aqui nós temos um segundo cenário, uma segunda situação, que é o quê? Perceba que na frente da fração nós temos um número. O que esse número representa? Esse número representa a quantidade de polegadas inteiras que nós temos. Como assim? A parte fracionária da polegada diz respeito ao 0, alguma coisa, ok? Diz respeito à parte decimal da polegada. Então, a fração diz respeito à parte decimal, enquanto que aquele primeiro número representa a parte inteira da polegada. Então, aqui nesse caso, o que a gente faz? Uma vez que esse número inicial representa a parte inteira da polegada, ele nada mais é, no caso da letra A ali, 5,1728 avos de polegada,
nós separamos esse número, certo? E aí ficará 5, por que 5, porque nós temos 5 polegadas inteiras. E aí, após esse vírgula, vai vir exatamente o número que dá na nossa fração. Então, se a gente pega 17.128 e realiza a divisão, nós completamos esse número com 0,1328. Então, 5 mais 0,1328 vai dar 5,1328 polegadas. Ok? Então, vamos lá de novo. A primeira parte, né, aquele número que está separado, representa o número de polegadas inteiras. Então, a gente separa ele, ok? Ficará aquele número e a vírgula, uma vez que ele representa as polegadas inteiras. E aí, na fração, a gente consegue tirar a parte fracionária, a parte decimal da nossa polegada. Vamos para a letra B, então. Na letra B, nós temos a seguinte situação. 4, 23, 32 avos de polegada. Então, separamos o 4 e aí na parte fracionária, realizamos a divisão e completamos com o 0,7188. Resposta final, 4,7188. Na letra C, 1 polegada inteira, 15,64 avos, corresponde a 0,9375, que dá a resposta final como 1,9375. Na letra D, nós temos 3 polegadas inteiras e 5,16 avos, completaria com 0,3125. Somando os dois, né? 3,03125. Bom, de polegada decimal para polegada fracionária, nós temos alguns passos, né, um pouco maiores. Tá? São 3 partes, basicamente. Primeiro, multiplicamos o numerador e o denominador por 128. Segundo, procedemos com arredondamento do numerador, caso houver. Certo? Às vezes o numerador, quando a gente multiplica a nossa polegada decimal por 128, o número já fica inteiro, né? E aí a gente não precisa arredondar, tá bom? Mas, caso contrário, nós realizamos o arredondamento. E, por final, a gente simplifica-se até ficar irredutível. Bom, se depois do arredondamento o nosso número ficar par, né? Nós sabemos que dá para dividir o número par por 128, que seria o valor do denominador. E aí vamos proceder com a divisão até esse número ficar irredutível. Vamos aos exercícios, então. Converta 0,287 polegadas em polegada fracionária. Então, no primeiro passo, nós vimos que devemos multiplicar o numerador e o denominador por 128. Fazendo essa multiplicação, né? Se a gente pega 0,287 e multiplica por 128, vamos chegar na resposta de 36,736. E aí, com isso, a gente divide por 128 na parte de baixo. No segundo passo, nós devemos proceder com o arredondamento do numerador. Bom, percebemos que o numerador nosso não está inteiro, certo? E aí, perceba que eu destaquei ali a casa logo após a vírgula em relação ao número inteiro. Essa casa nada mais é que o décimo do número, ok? Então, para a gente arredondar o 36, nós temos 2 regrinhas básicas, certo? Primeiro, ou 36,736, né? Vai virar 36 ou vai virar 37, certo? E aí, o que a gente define para ele virar ou 36 ou 37? Bom, se esse número que está destacado ali em preto tiver entre 0 e 4, ou seja, se for 0, 1, 2, 3 ou 4, a gente arredonda o nosso número para baixo. Ou seja, o número ficaria 36, certo? Então, novamente, se o número que está destacado em preto for 0, 1, 2, 3 ou 4,
a gente arredonda o nosso número para baixo, ou seja, ficaria 36. Ao passo que, de outro modo, se o nosso número estiver compreendido entre 5 e 9, ou seja, 5, 6, 7, 8 ou 9, o nosso número adianta uma casa, ou seja, ficaria 37. Nesse caso, como o nosso número é 7, né, e está compreendido entre 5 e 9, no arredondamento nós vamos ter 37 sobre 128. Ok? Terceiro passo, simplifica-se até ficar irredutível. Como o nosso numerador é ímpar, e aí a gente sabe que o número ímpar não é divisível por um número par, certo? Nós não é divisível inteiro, né? Por um número par, nós chegamos já na nossa resposta final, uma vez que essa resposta já está simplificada. Tá? Se o nosso numerador não é par, nós já estamos com a resposta simplificada. Então, a resposta final, 37,128 avos. Próximo exemplo, 4,982 polegadas em polegada fracionária. Bom, aqui, pessoal, no primeiro passo, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 128. Mas aqui nós aplicaremos uma regrinha especial. Por quê? Porque a parte que vai ficar em polegada fracionária é o 0,892, ok? O 4, ele já diz respeito àquelas 4 polegadas inteiras. É igual quando a gente estava lá, né, convertendo a polegada decimal para a polegada fracionária para a polegada decimal. A gente tinha o número inteiro e a fração. Então, aqui a gente vai se utilizar da mesma forma. O que a gente vai fazer, então? A gente vai separar o 4, deixa o 4 aqui de lado, por enquanto, e vamos converter em polegada fracionária o 0,892. Então, multiplicando e dividindo por 128, nós temos 114,176 dividido por 128. Ok? Procedemos da mesma maneira que o caso anterior, só separamos o 4, que seria o nosso número inteiro. No segundo passo, procede-se com o arredondamento do numerador. Bom, destaquei ali o nosso caso, né? Onde a gente deve olhar para arredondar o nosso número inteiro. Então, se nós quisermos arredondar para 114, o nosso número em preto, em destaque, tem que estar entre 0 e 4. Se nós quiséssemos arredondar para 115, o nosso número em destaque tinha que estar entre 5 e 9, certo? Então, como o 1 está compreendido entre 0 e 4, vamos arredondar para 114 sobre 128. Ok? Terceiro passo, simplifica-se até ficar irredutível. 114 sobre 128 dá para dividir por 2. Se a gente divide o numerador e o denominador por 2, chegaremos à resposta de 57 sobre 64. Ok? E aí, pessoal, agora nós temos a nossa resposta. Basta a gente juntar o 4 com o 57 sobre 64. Então, se a gente pega e junta o 4 com o 57,64, nós temos aqui, então, a nossa resposta final. 4, 57,64 avos de polegada. Bom, pessoal, essa foi a aula sobre sistema inglês. Espero que tenha ficado claro para todos, tá? Calcular dessa forma. Existem outras formas de se calcular, tá? Polegada fracionária, polegada decimal, ok? Mas essa foi uma forma que eu achei um pouco mais simples e um pouco mais didática para estar passando para vocês, ok? Na próxima aula, veremos um pouco sobre os instrumentos de medição, paquímetro, régua graduada, micrômetro, tá? E aí nós daremos andamento ao nosso curso. Então,
Até mais e fiquem com Deus.